Oi, gente, sejam bem-vindos a Fisicamente. Eu sou a Arene Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, pra gente dar continuidade a essa nossa temporada, a gente tá aqui com novas pessoas pra falar um pouquinho mais sobre quântica e ver um pouco mais sobre a quântica. Então, se apresente pra gente, por favor. Olá, pessoal. Eu sou o Lindomar Baltazar, sou técnico em eletrônica, atualmente licenciando em física, aluno da professora Rafaele. Meu nome é João Vitor Macedo, também sou licenciado em Física e orientado pela professora Rafael. E assim começa mais um Quântica em Pauta. Meninos, a gente tá trabalhando nos experimentos na Semana Quântica desde o comecinho do ano, né? E aí, vocês também estão produziram inclusive uma das oficinas. E a primeira coisa que eu queria que vocês contassem pra gente, vocês falassem um pouquinho, é sobre a oficina, né? Falassem sobre o que é a oficina e quais conceitos da mecânica quântica vocês estão trabalhando nessa oficina. E também o nome dela e o porquê, né? A oficina se chama Observatório Quântico Vivo ou Morto. E aí esse nome foi escolhido por causa do experimento mental de Schrödinger, beleza? E a gente vai trabalhar a questão da superposição quântica e a dualidade da onda-partícula. Sim. Em um momento da oficina, a gente vai apresentar um experimento que é para analisar o comportamento da luz. Em resumo, a gente, em primeira mão, vai mostrar que a luz segue uma linha reta, como se fosse um corpo, como se fosse corpuscular. Corpuscular. Isso. E aí, em outro momento, a gente vai fazer com que passe numa fenda, né, bastante fina, e aí vai perceber que vai mudar o padrão, né, não vai seguir mais numa linha reta. E aí, mostra que a onda se comporta tanto como partícula, como uma onda, que a gente conhece como onda eletromagnética. E a parte da superposição, a gente vai simular a questão da caixa de Schrödinger, que é justamente isso, que a gente não sabe se ela está naquele exato momento. O estado que está naquele momento, a não ser que seja medido. Tipo assim, a grande questão da quântica é justamente você não conseguir medir a velocidade nem a posição ao mesmo tempo, né? Sim. Então, o gato de Schrödinger vai... É o experimento mental que vai ajudar. Isso. Aí essa parte da construção ficou mais com o Lindomar. Mas dentro do processo dos conceitos que vocês foram fazendo durante, como é que vocês dividiram? Um ficou com a parte teórica e o outro com a parte de aplicação? Como é que vocês foram se dividindo para poder fazer isso? Exatamente. A gente fez uma divisão, onde eu fiquei com a parte técnica, mais a parte do experimento, e meu colega ficou com a parte da teoria. Porque assim, muitos que... Os outros subjanos de Rafa que vieram aqui, a mesma pergunta que vocês estão fazendo agora. Eles fizeram a mesma coisa, se dividiram. Dividiram para conquistar. Porque eu acredito que seja tanto para você estudar a teoria para poder aplicar, no caso a parte metodológica de ensinar, porque a gente vai estar estamos fazendo para pessoas que são leigas na área, e alunos do ensino médio, então a gente tem que ter aquela transposiçãozinha bonita, chegar, galera, não sei o quê. Então, tem que falar de uma forma diferente também. Exatamente. Trazer com uma linguagem que eles entendam, principalmente. Então, assim, como foi esse processo de vocês desenvolverem isso? Porque vocês pegam conceitos que são puramente teóricos. Puramente técnicos. Então, assim, como é que foi esse processo de desenvolver para poder aplicar ele durante a semana? Eu achei bastante complicado, primeiro, porque física quântica não é nada fácil, beleza? Vamos entrar isso em pauta. Eu ainda nem peguei a matéria, estamos ali no processo, né? A gente vai pegar. Mas eu acho que também pelo fato de eu não ter o conhecimento, prévio, muito rigoroso, então ficou mais fácil para mim depois passar para outras palavras, entendeu? Sim. A gente preparou também uma pequena aula ali para antes, pra gente apresentar alguns conceitos. Aquela contextualizaçãozinha e tal. Isso, a contextualização histórica também. Então acho que no final das contas foi bom, mas foi um processo que exigiu um pouco da gente, porque não é fácil também, no meio do semestre, estudar uma matéria mais avançada. Entendeu? Vamos colocar a quântica agora em pauta. Como foi esse processo? O que foi que vocês trabalharam na mecânica quântica? Como é esse processo de estudar a mecânica quântica? O que foi que vocês tenham aprendido nesse processo? Quer falar um pouco? Pode seguir. Rafa apresentou algumas aulas pra gente e recomendou alguns livros. Sim. Beleza? Então eu fui me baseando justamente com as aulas dela, que ela mostrou alguns experimentos virtuais, também deu uma contextualização histórica da questão da física quântica. Sim. Ela abrangia para todos os alunos, então não foi necessariamente focado na nossa oficina, entendeu? Sim. E aí eu peguei com a base das referências dela, para poder dar uma estudada e adaptar. Meninos, me diga uma coisa agora. Como foi o processo de desenvolvimento da oficina? Porque assim, estudar já é complicado por si só. Porque são conceitos que às vezes são muito técnicos, são conceitos que a gente tem que ler umas 500 vezes, não entendeu? Lê 501, continua sem entender. Aí corre pra Rafael e fala assim, minha filha, pelo amor de Deus, ou você explica ou a gente não vai continuar.
Então, assim, tá sendo também, esse mesmo processo tem sido pra mim aqui no podcast, mas como foi pra vocês desenvolverem a oficina no seu processo de aplicação? Como foi o processo pra vocês aplicarem ela? Então, tirar um experimento mental, que é o nosso experimento, a caixa de Schrödinger, onde o gato na verdade não existe, e transformar isso em uma aplicação real. Não tem um gato de verdade. Em si, tecnologia. A tecnologia que está constituída nesse experimento. E, como eu tinha dito, esse é o maior desafio. Porque quando você usa o microcontrolador, que é o cérebro de todo o experimento, para fazer a quântica acontecer, isso se torna uma mágica. Porque ao pressionar o botão, a gente vai descobrir se o gato está vivo ou morto. Mas acontece que não é um gato, e sim 2 servomotores. Um motor contém uma figura de um gato morto e o outro servomotor contém a figura de um gato vivo. Quando pressionamos o botão, o microcontrolador escolhe aleatoriamente um desses servomotores para rotacionar seu ângulo. E com isso nós conseguimos visualizar a figura. E essa é toda a mágica que a gente consegue ver. A mágica. Lindomar passando 3 dias montando isso. Programando ali, ó. Programando, pensando por que esse código não está rodando. E essa é toda a mágica que a gente consegue ver. E a quântica também funciona da mesma forma, onde a gente não tem previsibilidade. A gente vai... porque assim, quando a gente... Foi muito que a gente debateu dentro dessa temporada aqui no podcast, que é a questão da mecânica quântica. A gente... A diferença da clássica para a quântica é isso. Uma é probabilística e a outra é determinística. Então a clássica a gente determina as coisas. Na quântica a gente está na base da probabilidade. E o gato de Schrödinger é um dos grandes experimentos que quase todo mundo conhece. Quem nunca ouviu muito mal mecânica quântica conhece o gatinho, a história da caixa, se o gato tá vivo, se tá morto. E a partir daí muito se fala. Apesar de que eu acho que, se eu não me engano, que pode ser uma informação não tão verídica, mas eu me lembro que esse experimento mental, na verdade, foi feito para debochar, né, sobre a questão da mecânica quântica. Sim, é um absurdo o gato tá vivo e morto ao mesmo tempo, né? Sim, é porque durante o processo, a gente falou sobre isso, inclusive, em um dos episódios, ela era para questionar sobre algumas coisas, era um questionamento. Porque tinha muitas teses que não tinham comprovação aí e tudo mais, e ele traz esse experimento mental para ser questionado, para poder questionar algumas coisas. Então, Schrödinger, quando ele propõe isso, ele foi derrubando muita coisa. Porque ele questiona, ele fala sobre a posição de estado, não tem como você determinar o estado que ele está a partir... Não tem como determinar de verdade ele, se tem um problema da medida, porque você determina um ou determina o outro, como você já havia dito anteriormente. Mas esse é o ponto. A gente tá há um tempão estudando isso. E dentro desse processo da oficina de vocês, tanto da construção quanto da parte teórica, que vocês acabaram se dividindo dentro desse processo, como foi o processo de estudo de vocês? Porque assim, eu pelo menos, no meu processo, eu parava e falava, meu Deus, não tô entendendo nada, o que é isso aqui? E aí depois eu olhei de novo e falava, isso aqui faz um pouco de sentido. Aí eu olhei de novo e falava, não faz mais sentido nenhum. Como foi esse processo de vocês se desenvolver? Eu já tinha, como eu falei, eu não peguei a matéria antes, mas eu gosto de física pra caramba, né? Então eu já tinha... Por isso fazemos física. Então eu escolhi esse curso difícil porque eu gosto, né? E aí eu já tinha algumas pequenas ideias, né? Sim. Mas foi ótimo pra questão de, realmente aprofundar aquilo ali e descobrir coisas novas, né? E eu acho que essa parte também da oficina, a proposta, é excelente também, porque hoje em dia a gente tem muito nome da quântica em tudo, né? Você tem, Sim. Vamos fazer uma terapia quântica. Amanhã, eu acho que ela tá querendo se envolver com essas coisas dessa aí. Eu já falei, mãe, não é exatamente assim. Não é por aí que vai, não. Bora pra oficina pra você ver. É isso. Inclusive, a gente falou sobre um dos episódios, se chama charlatanismo quântico, que é onde se pega o termo quântico, que virou moda, e se usa pra qualquer coisa. Então, assim, a oficina, ela traz isso. As oficinas, elas têm essa função de trazer os conceitos de uma forma explícita, mas de uma forma mais lúdica e tudo mais, uma metodologia diferenciada pros meninos e pro pessoal que tá vindo. E é isso que vocês estão fazendo. E aí, enfim, complicado. Imagino no mínimo. Esses meninos, a gente pensou muito, né? Quem é o nosso público-alvo? Sim. Então, quem é o nosso público-alvo? Alunos do ensino médio, pessoas leigas que estão vindo também. Alguns que também são do nosso curso. Então, tem uma gama aí, tem uma galera boa que tá vindo, que veio e tá aqui participando com a gente. Então, foi um grande desafio. Quando a gente pensou, nossa, o nosso público-alvo é esse daqui. Então, a gente tem que adaptar tudo para esse público-alvo. Sim. Botar a função, botar a skin professor pra funcionar. Exatamente. Descomplicar um pouco as coisas.
Sim, até mesmo no experimento da caixa, eletronicamente eu adaptei pensando no nosso público-alvo. Então, não é só apertar um botão. Eu fiz com que a pessoa que vai fazer esse experimento, ela usasse seu próprio celular, apertasse o botão na tela do seu celular e a caixa responderia de uma maneira sem fio, por causa dessa interatividade entre o público-alvo e o experimento. Chamar eles de acordo com o que eles mais usam, que é a tecnologia. Exatamente. O cara tá anos luz à nossa frente, pô. E o cara é barril na programação. Pois é, ele falando aqui. Com o celular deles, eles conseguem acionar o gato vivo ou morto. Eles não sabem. Aqui, eles só apertam no botão abrir caixa. Como eu tinha dito, um motor vai abrir a porta e um gato vivo ou morto vai aparecer. E uma coisa que a maioria da galera, eles programaram no Arduino. Foi a mesma coisa pra vocês também? Sim. Vocês usaram a plataforma do Arduino, o próprio Arduino, pra poder programar, não foi? Sim. Que a maioria dos convidados que vêm, dos oficineiros, né? Todos eles programaram e todos eles tiveram a mesma dificuldade. Só que como você já é técnico nessa área, acredito que pra você foi mais tranquilo. Acredito que sim. Pra você foi mais tranquilo? Sim. Eu não sei como foi a experiência dos meus colegas. Mas pra você Mas foi... eu tenho um certo conhecimento. Então, Mas muita gente também ele procurava, né? Pra poder Sim, dar ajuda, procurou. então... É porque assim, gente, Lindomar é o Absurdo. cara da programação. Qualquer coisa da BO, fala assim, véi, resolve aqui pra mim, por favor. Não consegui não, dá seu jeito. E ele vai lá e resolve. Então, assim, meninos, muito obrigada por terem participado por terem gravado. Pela Semana Quântica, pela oficina, que tá sendo incrível fazer isso. E é isso. Tchau, tchau, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.